Agora, dentro dessa perspectiva toda, você entra dentro desse universo dos direitos humanos, que é gigante, né? Como eu mesmo falei. E a questão específica da tolerância religiosa. Por que você entra nessa luta? Porque há algo que você constatou socialmente, isso é empírico, ou você viveu alguma situação de constrangimento em relação a isso. Onde nasce a raiz dessa luta? Eu não saberia dizer exatamente, né? Quando eu entrei na OAB, na Seccional São Paulo, nós estamos falando dos idos de 94, Tá. 95, ainda como estudante. Eu concluí a minha formação, a minha primeira formação, que é o direito, em 97. E em 95 havia um movimento na Seccional São Paulo dos advogados religiosos. Então, esse movimento, ele que era encabeçado pelo Dr. Edio Silva, pelo Dr. Jader Macedo, ele procurava exatamente levantar essas questões do direito à liberdade religiosa e o respeito às religiões, e ali, naquele contexto, muito às religiões de matriz africana. Sim. Havia também na OAB um movimento em relação aos advogados evangélicos que chegavam a fazer encontros dentro da instituição. Então, e eu entrando como estagiária e me aproximando dessas pessoas, e nos direitos humanos a gente se conversa, né? O que você falou, né? Os grupos eles vão se encontrando e vão conversando. E aí eu participei desse primeiro movimento que foi encabeçado por essas pessoas, e foi se levantada a questão da liberdade religiosa. Primeiramente, para prestar, né, a assistência jurídica. A OAB ela não presta serviços jurídicos no sentido de patrocínio de causa, mas ela encabeça questões de caráter social. Então, havia um movimento de estudos, de rodas de conversa, de debate nesse sentido. E eu não tive uma experiência de preconceito. Eu venho de uma formação religiosa muito sólida. Eu tenho a mesma religião desde o berço. Nunca senti necessidade de mudar de religião, né? Estou muito feliz com o que a minha religião me passa, mas também entendi que a minha religião ela não poderia passar de norte para as outras pessoas. Então, essas conversas, essas rodas... E aí nós fomos nos aprofundando no estudo à defesa à liberdade religiosa. O que me chama a atenção, você fala segunda metade da década de 90, né? Nós estávamos próximos da virada do milênio, e você deve lembrar que teve um boom da área do esoterismo, misticismo, e chegou no Brasil, não que não existia, mas de uma forma muito aberta, uma série de outras formas de pensar a espiritualidade, né? E isso impactou um pouco a realidade nacional, né, que tinha algumas direções mais majoritárias do ponto de vista religioso, né? E eu acho que esse debate ele foi muito temporal, né? Ele foi muito ali, era o momento certo para começar esse debate. E uma coisa muito interessante é que a partir principalmente da década de 90, as pessoas elas começam a entender que elas não precisam de uma religião para viver uma vida espiritualizada, né? E aí você começa a ter uma democratização maior desse pensamento, né? Então, nada é por acaso, né? E essa democratização, ela traz também a intolerância, porque nós temos uma religião dominante, né? As religiões que têm um núcleo cristão, elas são dominantes e sempre foram. E com essa libertação, com as pessoas se sentindo mais à vontade para expor a sua religiosidade, elas começaram a ter o conflito com aquelas que pensavam diferentes. E a liberdade religiosa, o direito à liberdade religiosa que nós defendemos enquanto bandeira, ela preza exatamente isso. Você tem liberdade para exercer a sua,
mas tem que dar liberdade para o exercício da religiosidade do outro. E aí nós trouxemos também uma discussão que se aproximou desse movimento dos ateus e agnósticos, que também lutavam pelo direito de não crer. Que no Brasil, as pessoas até toleram a religião avessa sua, mas tem uma resistência absurda com aquele indivíduo que diz que não crê em nada. Então, também foi um movimento nesse sentido. E aí nós começamos a se aproximar, né? A OAB fazendo esse movimento, acabou trazendo outras associações, ONGs, que também tinham esse olhar. E aí a discussão se tornou mais ampla, né? E aí fica melhor ainda, né? Porque são vozes que vocês vão escutar, que a gente precisa escutar para ela passar a existir, né? Mas sabe o que é muito interessante? Eu estou falando para você, esse movimento começa, né, perto dos anos 2000, né? Mas a primeira comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, que é a primeira do país, ela acontece em 2005. Porque havia uma resistência dentro, né, das próprias instituições, e aí não somente da OAB, mas de todas as instituições, no sentido de olhar a religião como um direito. E, na verdade, era assim, desassociar a religião da liberdade religiosa. Porque quando a gente fala em religião, a gente está falando de dogma, a gente está falando fé, crença, de comunidades, sim, né? Quando você fala de consciência religiosa, você dá ao outro uma dimensão muito maior do que a religião. A religião é um grupo, né? A sua consciência religiosa, ela tem uma amplitude absurdamente maior. E a liberdade religiosa, ela defende exatamente isso. Você exercer a plenitude da sua consciência religiosa. E aí, como você vai exercer essa sua plenitude e essa sua consciência religiosa, ela vai muito da sua liberdade de determinar, né, se vai precisar de uma comunidade de fé, se vai precisar de um grupo para te acompanhar, ou se você tem condições de exercer isso sozinho. Ou você ter a liberdade, a liberalidade de falar, eu não acredito em nada. E está tudo bem, né? O que nós precisamos ter sempre em mente é isso de estar tudo bem. Não importa, né? Uma coisa que eu trabalho muito, Marcelo, e é uma coisa que teve que começar por mim. Eu vim de uma formação religiosa muito sólida, muito tradicional, e que me acompanha até hoje, mas que você entender que a sua verdade ela é absoluta, porque a minha verdade religiosa ela é absoluta para mim, mas ela só é absoluta para mim. Eu não posso impor ao outro condições religiosas que só fazem sentido para mim, né? Sim. São dimensões diferentes, né? Sim. Essa é a sua dimensão dentro da sua estrutura. Desculpa. Dentro da sua estrutura. Portanto, impor isso ao outro é um ato de violência. É uma violência, sem dúvida nenhuma, é uma violência. Né? E uma violência muito grave. Porque as sequelas não são físicas, né? Eu uso sempre, nas palestras, eu uso sempre um exemplo que eu falo assim, imagina o ser humano todo formado de tijolos, né? Aí, os tijolos são a educação formal, o que você traz de casa, o que você aprende no seu dia a dia, e aí te forma como ser humano. Mas a argamassa que mantém esses tijolos conectados é exatamente a sua convicção religiosa, a sua crença. Porque é a crença, seja ela qual for, que te dá o alicerce, né? Que te dá o norte de moral, o norte de ética, o norte de validação daquilo que você é. E aí, quando nós, de alguma maneira, atacamos essa estrutura religiosa, quando, de alguma maneira, nós desmerecemos a credibilidade dessa convicção religiosa, nós demolimos esse ser humano. E essa demolição, ela não é física, mas, muitas vezes, ela pode levar ao fim dessa vida.
né? Porque nós temos inúmeros casos de pessoas que chegam ao extremo de tirar a vida exatamente por ter as suas convicções abaladas ou destruídas, né? Então, é muito sério você tratar da religiosidade do outro, da convicção religiosa do outro.